a gente percebe, às vezes, no meio da igreja, o esfriamento do amor. Quando a gente percebe o mundo ao nosso redor, né, o ser humano se decompondo, se autodestruindo, se autoflagelando, e cada vez mais a gente vai na contramão do mundo, porque aqueles que o mundo rejeita, aqueles que o mundo aponta, aqueles que o mundo falam que não tem jeito, é esse povo que a igreja está atrás. É esse povo que o Senhor, através da igreja, está atrás. Jesus mesmo falou: eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os enfermos, porque aqueles acham que já estão sãos, não conseguem entender que precisam de salvação, que precisam de Jesus. E glória a Deus, porque eu e você, nós éramos enfermos e hoje nós somos sarados, fomos achados por Deus. E eu quero, o tema dessa mensagem, se assim eu posso dizer, é uma pergunta para nós, uma reflexão para nós. E eu quero falar, querido, com todo amor e carinho, que é um slogan que a gente, quase que um slogan, né? Uma frase de efeito, amor e carinho. Essa palavra não é para você, assim, só agora, é para mim também. Porque sempre Deus fala conosco primeiro. Sempre nos leva a refletir, a pedir perdão, quando isso não está acontecendo dentro de nós. Nos encoraja a viver, para que então a gente leve a igreja. Eu acredito, querido, que nós como igreja mundial, nacional, e também aqui em Jardim Esperança, nós precisamos ter uma medida maior de amor e de alegria. De expressar alegria por aquilo que alegra o coração de Deus. E quer ver uma coisa que alegra demais o coração do Pai? É quando a gente manifesta o amor. Quando a gente vive esse amor, além de palavras. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que alegra teu coração. O que te faz ficar feliz? A gente vai falar sobre algumas coisinhas hoje. O que te deixa feliz, amado? Vamos pensar? O que deixa o ser humano feliz? Dinheiro deixa você feliz? Não, pastor, sou espiritual. Dinheiro não me deixa feliz, não. Quantos ficam felizes quando recebem uma oferta em dinheiro, alguém te dá um presente, alguma coisa assim? Levanta o dedinho do pé. Não é pecado, não. Você ter êxito financeiro te deixa feliz, amém, querido? Amém. Normal, a mim também. Você acha que não, bobo? É ruim, fico feliz a beça. Quando Deus abre uma porta de emprego, te dá um aumento de salário, vem teu 13º, você recebe uma gratificação. Com certeza, dinheiro deixa a gente feliz. O contrário também é verdade. Quando o dinheiro falta, a gente não fica meio emburrado? Mas pastor, você fica? Eu fico, você não. Quando o dinheiro está faltando, final do mês está chegando. Ih, estamos no final do mês, né? Feijão nesse preço. Ui. Você fica emburrado, irmão? Seja sincero. Dá um sorriso. Fica, pastor. Fica, não fica, querido? Então o dinheiro deixa a gente feliz. Mas o que deixa a gente feliz? Vamos pensar? Quando seu time de futebol ganha, você fica feliz? Fica, irmão. Tem uns mais fanáticos aqui, né? Tem uns menos fanáticos. Eu sou flamenguista, mas nem sei escalar o time do Flamengo. Há muito tempo. Minha esposa sabe, quando a gente casou, né? Aquela história de... Nunca tive TV a cabo, irmão. Depois que eu casei, pude ter TV a cabo. E eu passava o dia todo vendo canal de esporte, futebol. Minha esposa enjoava. Não aguentava ficar 2 horas frente à televisão. Eu ficava 8. Pensa num cara que gostava de esporte. Gosto até hoje. Então assim, quando o nosso time ganha,
A alegria do vascaíno é menor um pouco, porque está na segunda divisão, né? Para ter uma alegria na medida da nossa, vai ter que... Ih, minha esposa, meu Deus do céu. Vou dormir no sofá hoje, brincadeira. É vascaína, gente. Nem tudo é perfeito, não dá tempo de se converter. Então, assim, nosso time ganhou, deixa a gente feliz, não é verdade? Quando você recebe uma palavra de ânimo, como você é reconhecido no seu trabalho, deixa você feliz? Sim ou não? É muito legal a gente ser reconhecido no nosso trabalho, não é verdade? Ainda mais quando é um ímpio, né? Então, tem várias coisas que deixam a gente feliz. E a gente expressa a alegria, né? Eu fico assim, Deus, que coisa louca. O cara lá no estádio, o cara vibra, o cara chora. O cara briga, o cara pula, o cara está todo endividado, mas não deixa de ir para o estádio, torcer para o time dele. E eu estou sentindo calor. Dá licença aqui, tá, irmão? Então, queridos, muitas coisas deixam a gente feliz, então eu fico meio assim em crise. Sabe por quê? Porque a turma vai para o estádio, os caras brigam, os caras estão endividados, dá um jeito, faz carnê, os caras pulam, os caras fazem cada coisa. Quantos já foram assim, querido? Faziam festa lá nos altares de Lucinho. Lá no baile funk, lá na balada, lá no forró, no bate-o-pé, no rasta-pé. Aí você já sabe a história. Chega na igreja, se converte. Para a mão sair daqui é um gesso. Parece que, igual a pastora Lisa, né, que engessou o casaco. Expressão de alegria. Eu acredito, querido, que nós precisamos descobrir mais isso no Senhor como igreja. Se alegrar por essas coisas não é errado, com certeza não. Eu falo, não é palavra de condenação, é para mim. Quer ver um cara que é difícil, não difícil se alegrar, mas um cara que tem dificuldade teve muita dificuldade de expressar amor e alegria com algumas coisas, sou eu. Eu era muito tímido, irmão. Pensa num cara tímido. Nem parece, né? Esse pastor meio maluco, faz um espaço meio esquisito quando toca funk. Mas era muito tímido. Eu sou filho de militar, irmão de militar e sou militar também. Então o ambiente militar não é um ambiente... Não é algo tão simples assim de você expressar alegria, celebrar por alguma coisa. É muito quebrado o Espírito Santo, é muito aprendizado, é muito derramado o amor de Deus. E nós precisamos, como igreja, aprender a nos alegrar, mas não nos alegrar simplesmente com essas coisas que fazem parte da nossa vida, mas se alegrar com aquilo que o Pai se alegra. Sabe, se alegrar, gostar, expressar para Deus, para as pessoas, aquilo que agrada o coração do Pai. E olha, tem algo que agrada o coração de Deus, é o tal do amor. O amor manifesto. Não, amor só de oi, queridinho, meu amorzinho e tal. Beijinho aqui no culto. Não, amor no dia a dia. Isso alegra o coração do Pai demais. Demais, demais. E eu quero ler com você, querido, o único texto que eu quero ler essa noite. Na verdade, vai ser um capítulo todo. Você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas 15 fala sobre algumas coisas que alegram o coração de Deus. Tem outras também, tá bom, querido? Não quero aqui trazer uma lei, não, mas
Tem algumas coisas que nós precisamos aprender a nos alegrar mais. Pergunta para o seu irmão, você que já abriu, o que deixa Jesus alegre? Ou o que deixava Jesus alegre aqui na terra? Você sabe? Quantos podem me responder sem olhar para a Bíblia agora? O que deixava Jesus alegre? Vidas. Ah, Kíria, seja mais detalhista, por favor. Isso é a resposta de homem. Homem só é a resposta assim, isso. Mulher fala dos detalhes, né? Ver pessoas se rendendo a Ele. Vamos lá, gente. Quantos leem Bíblia aqui junto comigo? Todo dia. Levanta o dedinho do pé. Quando o pecador se arrepende. Mas o que deixava Jesus alegre? Mas o que? Transformação de uma vida de uma pessoa. Então, várias coisas deixavam Jesus alegre. A gente vai ver algumas delas. Eu vou só citar algumas antes de ler o texto, tá ok? Vamos lá? Jesus se alegrava em se relacionar com pessoas. É mesmo, pastor? É. Jesus tinha cheiro de gente. E um exemplo lindo, eu lendo esses dias, eu nunca observei, até compartilhei com a minha esposa. Jesus, no momento difícil da vida dele, isso até é um tema para outra ministração, quero só citar hoje, que é uma mensagem que Deus está trabalhando aqui dentro ainda. Está lá em Marcos capítulo 6, não precisa abrir. Quantos já ouviram falar de João Batista aqui? João Batista foi aquele que precedeu Jesus, a voz do que clama no deserto, o profeta de Deus, preparou o caminho para o Senhor. Chegou um momento que João Batista é preso, né, por conta de confrontar o pecado de um rei. Ele é preso e decapitado. E aí, interessante que a Bíblia relata que vão falar ali em Marcos capítulo 6, verso 30, você pode ler em casa, que levam a notícia para Jesus, de que João tinha morrido. E João era alguém muito querido por Jesus, demais. Alguém que preparou o caminho dele. E a Bíblia fala que Jesus, né, eu imagino Jesus olhando, a Bíblia fala que Jesus se depara com a multidão, Jesus se retira e se depara com a multidão. Então, imagina você, Jesus, naquele momento ali, João era parente de Jesus, era um profeta de Deus, era um homem de Deus, Jesus triste. Eu vejo a humanidade de Jesus nessa hora. Jesus triste. E a Bíblia fala que Jesus se depara com a multidão, se compadece dela. Jesus está indo com seus discípulos para se retirar com eles. Eu imagino um líder querendo ter o seu momento a sós. Ele fala para os discípulos, não, vão vocês. Deixa que eu fico aqui mais um pouco. Perdão, Jesus fica com seus discípulos ali, se compadece e tem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Desde aquele momento Jesus sobe para orar. A Bíblia fala que Jesus ora, despede os discípulos. Aí tem aquela passagem que os discípulos, logo seguinte os discípulos estão no mar, vem aquela tempestade, não, Jesus anda por sobre o mar. Querido, eu fico olhando para isso, eu fico imaginando, Jesus devia estar triste naquele momento. Quantos acreditam que Jesus se entristece? Jesus acabou de ter perdido João Batista. Jesus sabia, era o propósito de Deus que assim acontecesse. Mas eu imagino Jesus querendo chorar, Jesus querendo orar, Jesus em crise talvez interior, querendo um momento a sós com o Pai. E a Bíblia fala que ele faz isso depois que ele se depara com a multidão. Será que eu faria isso? Pô, perdi alguém tão querido. Alguém que eu amava tanto. Alguém que eu vi fazer a vontade de Deus, alguém preparou o caminho para mim. Aí vem uma multidão cheia de fome, que só quer pão e peixe. Será que eu vou me relacionar com eles? Pelo amor, a Bíblia fala que Jesus se compadece. Repete comigo, se compadece. E alimenta a multidão. Depois ele continua o que era para ele fazer.
Então Jesus tinha prazer de estar com a multidão, Jesus tinha prazer de estar com as crianças. Mas pastor, Jesus não gostava da multidão não, eu pensava assim. E glória a Deus que Deus muda o nosso coração, amém, querido? Porque Jesus veio tanto para gerar discípulos, como também para atender as multidões. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus se compadecia da multidão. Jesus se compadecia dos enfermos, dos doentes. Jesus não os curava porque eles mereciam. Já pensou nisso, querido? Você já pensou assim alguma vez no culto? Já pensou assim a respeito de si mesmo? Já pensou assim a respeito de alguém? Eu já pensei. Só eu. Ninguém mais aqui. Como é que Jesus vai curar? Não merece. Não é verdade? Então Jesus tinha prazer de estar com ele, se alegrava de estar com ele. Por quê? Porque Jesus amava estar com pessoas. Tinha uma classe de pessoas que Jesus se irritava. Mas sabia que Jesus também estava com eles? Que eram os fariseus. Aqueles que Jesus falava assim, raça de víbora, sepulcro caiado. Vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Mas Jesus pregava para eles também. Jesus os amava também. A linguagem podia ser diferente, mas o amor era o mesmo. Então Jesus queria ver, queria estar com pessoas. Então alegrava o coração de Jesus. Jesus se alegrava em aceitar, perdoar, encorajar o pecador. Quantos de nós já fomos aceitos, perdoados, encorajados por Jesus? Somos assim até hoje, amém, queridos? Outra coisa que alegrava Jesus demais, quando Jesus via os altares de Satanás. E pastor, o que são altares de Satanás? O que está assim em cima de um altar? Quem se assentava em um altar? Quem se chegava a um altar? Quem é? Altar é um lugar de honra, não é verdade, querido? É ou não é? Talvez você já teve essa experiência, servir em outras religiões, falam lá tem um altar. Tem, né? Tem imagens, tem entidades, todo respeito e carinho. Está lá um altar. O noivo e a noiva subiram no altar. O altar é um lugar de honra, um lugar onde tem uma pessoa importante. E o altar de Satanás é onde Satanás está sentado. E Jesus se alegrava quando os altares de Satanás eram destruídos, quando Satanás era deposto dos seus altares. E onde isso está expresso? Lucas capítulo 9, capítulo 10 principalmente, quando Jesus envia os 70, e ele fala assim, eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Por quê? Que alegria a Bíblia fala que Jesus exultou, né? Pastor Ralph já pregou sobre isso aqui. Jesus exultou quando ele se alegrava, quando ele se multiplicava, quando alguém, pecador, simples como eu e você, também fazia aquilo que ele fazia. Jesus se alegra demais com isso, amém, queridos? Amém. Quantos se alegram no coração de Deus? Amém. Porque isso tem se realizado na sua vida. Isso alegra demais o coração do Pai. Tem tantas coisas, outras coisas que alegram o coração do Pai. Eu quero tratar uma aqui, porque se nós, só vou falar dessa hoje, se nós não conseguirmos dimensionar isso, nem para a nossa própria vida, nós nunca vamos conseguir dimensionar na vida de outra pessoa. Primeiro em nós, querido. Primeiro em nós. Você pode dizer, primeiro em mim, Senhor. O que, pastor? Lucas 15, 1. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola, falou para eles, para esses que o criticavam. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, o quê? Alegrem-se comigo. Repete comigo. Alegrem-se comigo,
pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais, repete com fé, mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Quantos são justos aqui? Justificados no Senhor, que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, repete comigo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai tinha quantos filhos? 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, repete comigo, compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia. Enquanto isso, o outro filho, o mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado, repete comigo, trabalhado, como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é nem mais seu irmão, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai dele: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu, é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Uma coisa que alegra demais o coração de Deus é o filho que volta para casa. Agora nós podemos identificar nessas parábolas a mensagem que Jesus queria trazer.
para aqueles publicanos e fariseus a quem ele amava também. Jesus queria mostrar algo para eles. O coração de Deus é assim, o coração de Deus se alegra por isso. E a exemplo do filho pródigo, o filho pródigo ele cita algo muito precioso. Ele pecou contra duas pessoas. Quem foram essas pessoas? Contra Deus e contra seu pai. E a medida de amor que nós temos que viver a nível pessoal é muito precioso e descobrir isso no Senhor. Sabe por quê, querido? A gente se alegra quando alguém vem aqui na frente. A gente se alegra quando o pecador se arrepende. Só que o negócio é o seguinte: a nossa alegria se manifesta quando esse pecado foi cometido contra nós. Porque quando a gente pensa um pecador se arrepende, a gente pensa no pecado dele contra... Você já parou para pensar nisso? E quando a gente é o pai na história? Quando a gente é o pai nesse negócio? Aí fica um pouco mais salgado. Na verdade não é, querido? Sim ou não? Se sinta meio xoxo. Acho que eu tenho que falar mais alto, né? Está todo mundo me escutando aí no fundo, amém? E quando esse pecado é contra nós? Quando nós somos o pai na história. Porque quando a gente fala de pecador, não, pecado contra Deus. Mas o jovem pecou contra Deus e contra o pai. E nós precisamos nos alegrar quando alguém se arrepende e quer voltar, quer reatar algo conosco, querido. Esse jovem caiu em si, a Bíblia fala, ele caiu em si. Quantos talvez já pecaram contra você? Você fala assim, meu Deus do céu, não pode, esse cara só pode estar maluco. Essa mulher está doida. Não pode ser, não é ela, não é ele que está falando isso. Não acredito que essa pessoa fez isso comigo, cara. Depois de eu ter feito tudo por ela. Como é que ele pode aprontar isso comigo? Imagina o coração desse pai. Querido, como nós precisamos aprender mais sobre amor, sobre compaixão, sobre misericórdia. Romanos 5:5 fala que o amor de Deus já foi derramado sobre nós. Eu já sou a resposta de amor para essas pessoas. Querida igreja, amada igreja, Jardim Esperança, precisamos viver um nível maior de amor. Para quê, querido? Para que a gente não seja como esse filho mais velho. Eu quero falar algo muito interessante, que gera em mim muito temor, claro, mas é um princípio da palavra de Deus. Deixa eu só fazer uma separação aqui, poder ajudar você de alguma forma. Amor e misericórdia, perdão, reconciliação, não tem nada a ver, às vezes, com retomar a liderança. Por que isso? O pastor Ralf mesmo pregou no Tadel. Quantos estavam aqui terça-feira? Amém? Por que liderança? Por que às vezes muitos líderes caem, pecam, erram, falham e às vezes não conseguem se levantar? Porque liderança é baseada no exemplo. Não em perfeição, mas no exemplo. Quer ver? Onde está pautado isso, pastor? É só você ler Timóteo, você ler Tito, as cartas a Timóteo, as cartas a Tito, onde Paulo orienta Timóteo e Tito. Quem serão os presbíteros da igreja, os líderes da igreja? Ele
Um exemplo que ele fala muito claro, a gente cita isso muito. Aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a casa de... Percebe o exemplo? Liderança é pautada no exemplo. Não em perfeição, mas em exemplo. Aquele que trata bem a esposa, aquele que cuida bem dos seus filhos, enfim. Então ali ele relata vários, você pode ler depois. Então, querido, muito cuidado às vezes só para você não confundir as coisas. Amém, queridos? Amor, misericórdia, reconciliação é uma coisa. Restabelecimento de liderança é pautada no exemplo e nem sempre, às vezes, a gente consegue resgatar isso. Um exemplo de um cara que eu quero dar hoje. Eu estava orando aqui com os nossos líderes, me veio à memória Pedro. Pedro foi um cara tremendo, não é verdade, querido? É ou não é? Um cara tremendo. Chegar no céu, a gente vai estar com ele lá. Ah, meu irmão, como é que foi aquele negócio de você andar sobre a água? Aquilo ali foi surreal. Nem Hollywood faz um negócio daquele. E como você imagina Pedro, querido? Eu fiquei ontem em crise pensando, e hoje aqui orando. Como é que o cara que nega Jesus... Muita coisa aconteceu dentro desse homem. Ele nega Jesus, daqui a pouco, uns dias... Se Jesus morreu numa sexta-feira, me acompanha aí, não dorme não. Jesus morreu numa sexta, ele negou Jesus na sexta, não foi? Foi ou não foi? Sim ou não? Sim, né, gente? Amém? Jesus ressuscitou quando? Segunda-feira? Domingo. Depois de mais quanto tempo Jesus ficou com os discípulos ainda, comendo com eles, com o corpo glorificado? Um tempinho, 40 dias. Depois desses 40 dias ali com Jesus, Pedro e tal, os discípulos buscando a Deus ali em Atos, vem o Pentecoste, aí Pedro vai botar 2 meses depois, tá bom, querido? 60 dias depois. O cara prega e 3.000 se converte. Que revolução eu penso que não aconteceu no coração de Pedro. Do perdão de Jesus, do perdão a si mesmo, do restabelecer o seu chamado, do confronto que Jesus teve com ele. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, prova o seu amor. Então, meu Deus, o que aconteceu em Pedro? Que mudança, que transformação. E como Jesus o abraçou, acreditou nele, continuou encorajando Pedro, e Pedro foi quem ele foi. Querido, e quantas vezes nós agimos como o filho mais velho? E quantos cristãos têm vivido isso? Talvez você está aqui hoje, você é resultado disso, que quando você pecou, e quando você errou, falhou, e eu não estou falando nada relacionado, comparado a Pedro, não. Pessoas apontaram o dedo para você, para mim. Em vez de ser canal de amor, de misericórdia, de compaixão, em vez de ser canal de encorajamento, que ia te confrontar, mas que ia te encorajar, quantos não estão mortos hoje por falta de amor, de misericórdia e compaixão? Porque tem um monte de crente como esse irmão mais velho. Como é que você aceita esse teu filho aí? E querido, nós somos feitos da mesma matéria-prima, amém? Tem hora que bota uns negócios desses no coração. Tem hora que eu ouço algumas vozes assim: pô, tu vai aceitar esse cara de volta? O cara falou mal, criticou, tu vai abraçar de novo, vai acreditar de novo? É fácil? É, querido?
Você acha que Jesus estava sorrindo para Pedro? Pedro, tu me amas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus estava assim, Pedro, tu me amas? Jesus amava Pedro ou não? Sim. Jesus estava falando assim, oi Pedrinho, você me ama? Cuida das minhas ovelhinhas. E aí, cara, tu me ama? Quantos pais temos aqui que amam seus filhos? Mas o seu amor também fala sério com eles. Querido, nós não podemos ser. Eu não falo isso aqui para líderes não, tá? Porque a gente acabou de vir de uma conferência. Não, isso aí é só com o pastor. Só o pastor que tem que amar, aceitar quem critica. Crítica, o próprio Deus sofre crítica. Crítica não é um problema, não deve matar ninguém. Mas quando o pecado é contra você, meu irmão, o negócio é diferente. Quando é contra seu irmão, é um nível. Agora, quando é contra a gente... Querido, eu quero que você entenda o seguinte. Nós não podemos ser canais de empecilho para as pessoas. Não podemos ser um caminho, um muro, para que as pessoas não encontrem reconciliação, perdão, transformação e resgatem aquilo que elas perderam. Eu tinha, pouco antes desses dias, se não me falha a memória, acho que na quinta-feira, posso me confundir um pouco, mas veio um sentimento assim que às vezes a gente lida com irmãos, com cristãos de várias denominações, enfim. E às vezes vem gente, às vezes até líderes, todo arrebentado, todo cheio de carrapicho, com um monte de coisa. E eu pensava assim, Senhor, dá muito trabalho lidar com essa turma. Eu falei que eu ia repartir meu coração. Não estou aqui para inventar nada. E esses dias o Espírito Santo falando assim, cara, se tem gente que não é aceita aí fora, eu preciso querer aceitar esses caras. Sabe por quê, querido? Quem aceitaria Pedro de volta? Eu falo que eu, Júlio, não aceitaria não. Eu confesso para vocês, eu não aceitaria não. Humanamente falando. Mas pelo Espírito Santo. Se eu sou alguém que procura ouvir a voz de Deus, o meu Pai se alegra com o pecador que se arrepende. Meu Pai aceita todo aquele que se arrepende. O que vai acontecer depois é uma coisa, mas aceitar o que se arrepende, eu preciso aceitar. Querida amada igreja, nós precisamos tirar os empecilhos para que as pessoas voltem. Para que elas possam ter pessoas que acreditem nelas novamente. É fácil? Não. Mas quando essa pessoa vem aqui na frente, e alguns aqui que estão aqui hoje já passaram por esse processo. Ou até mesmo um líder que deixa de ser e depois retoma. Quando você acredita, você investe. A Bíblia fala que há alegria no céu por isso. Se há alegria no céu, a gente precisa aprender a fazer festa. Nós precisamos aprender mais a fazer festa. Quando uma ovelha volta, quando um pecador se arrepende, quando ela vai lá no seu grupo familiar, ela se converteu aqui, ela era ovelha do seu grupo familiar, dirigente, e nós precisamos receber essas pessoas cheias de amor, cheias de alegria. Jesus expressou isso em todas as dracmas. Ainda convida outras pessoas. Não podemos ser como esse filho pródigo. Voltou aí, falou mal dele, falou mal de mim, falou mal de todo mundo, está aí, ó. Agora o pastor, o dirigente, meu líder aceita ele de volta.
como nós precisamos ser o amor de Deus manifesto, querido, nessa terra. Se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso entender aquilo que alegra o coração do meu Pai. Para encerrar, se um que está aqui hoje se arrepende, isso é tão forte no coração de Deus, querido, e a gente precisa compreender isso na dimensão do Espírito. Deus se alegra mais por ele do que por mim e por você. Para você ver como Deus enxerga esse negócio. E quantos muros e quantos obstáculos têm sido colocados para que as pessoas não voltem. Eu não quero ser um obstáculo, querido. Eu não quero. Não seja obstáculo. Não seja canal livre, livre do amor de Deus, livre do amor de Deus. Não sabemos aonde essa pessoa vai chegar, quem ele será, mas não podemos ser obstáculo dele ser reconciliado, dele retomar a casa do Pai, dele ser recebido com festa, com alegria. E por que às vezes a gente não expressa essa alegria quando um pecador se arrepende? Porque a gente não consegue viver essa alegria nem para nós. Meu irmão, celebrar diante do Senhor, todo respeito ao seu temperamento, amém? Cada um é de um jeito. Eu gosto de pular mesmo, gosto de dançar, gosto de chorar. Mas celebração, meu irmão, ficar engessado para mim não dá. Todo respeito a você. Na minha ideia de celebração pela minha salvação, eu quero explodir de salto de alegria, de brado de vitória ao Deus que me salvou. Se eu tenho dimensão disso, eu posso ter dimensão como é alguém que, como eu outrora, estava preso nos laços de Satanás, amarrado, amargurado, limitado, desacreditado. Por isso que vocês me ouvem falar de uma forma bem tranquila, bem tranquila. Eu falo isso, sem nenhum problema. Eu não abro mão de ninguém. A pessoa pode abrir mão de mim. Mas quem anda comigo sabe que eu não abro mão de ninguém. Eu falo isso bem tranquilo, mas às vezes não é fácil, não. Quem anda comigo sabe. Tem que buscar de Deus para viver isso. O meu eu quer abrir mão. O meu eu às vezes quer dar até um chute no bumbum, vai para bem longe. Mas o Espírito que habita em mim não pensa assim. Por isso, querido, amada ovelha, você tem papel fundamental para que os canais sejam abertos, para que as pessoas possam voltar. Quem não está aí hoje do seu lado? Quem não está indo mais no seu grupo familiar? Aquele irmão que você já não vê há algum tempo, passa por ele e nem cumprimenta mais. Deus pode te usar para trazê-lo de volta. Deus quer te usá-lo para trazê-lo de volta. Mas se nós não conseguirmos dimensionar esse amor, viver isso dentro de nós, não vamos conseguir trazê-lo de volta. Você faz parte, querido, da rede mais poderosa que existe. E isso marcou demais meu coração esse final de semana, quando eu vi isso. A rede que segura os peixes, que segura, às vezes, a gente na igreja, às vezes não sempre. Não é simplesmente o mecanismo de funcionamento, a forma, o modelo como a igreja trabalha. Você já sabe, contato, visita. Não é isso que faz acontecer simplesmente. O que segura as pessoas são os relacionamentos. Quantas vezes eu saí da minha casa e vim para cá por causa de vocês? Porque minha vontade era ficar em casa. Eu estava lá,
tentando preparar essa mensagem com muita informação na minha cabeça, o louvor comendo aqui solto. E falando, pensando, Deus, como eu amo essa turma. Pensa num cara realizado. Se hoje eu pudesse armar 3 tendas aqui, para mim já estava bom. Humanamente falando. Nunca sonhei nem ser metade do que eu sou hoje. Vamos ficar aqui 3 tendas? Não. Deus tem muito mais. Amém? Nada, viu, Alex? Presta atenção no que eu estou falando. Que 3 tendas nada, eu quero descer do monte, tem uma multidão para a gente ganhar aí para Jesus. Tem uma multidão que vai vir, que não vai encontrar em outros lugares. Misericórdia, é verdade. Mas vão encontrar em mim e você. Canais livres para que eles possam voltar, possam ser amados, possam ser abraçados, possam ser encorajados e possam ser tudo aquilo que o Pai um dia sonhou para eles. Com isso o Pai se alegra. E nós precisamos nos alegrar mais. Precisamos nos alegrar mais por aquilo que alegra o coração de Deus. Você, meu amado líder, supervisor, dirigente, você, minha amada ovelha, se você quiser, porque conta com o seu querer, com o seu desejar, você pode ser instrumento de Deus, canais de Deus para que essas pessoas venham. Eu quero que você se manifeste de alguma forma, fechando teus olhos antes e primeiro para a gente orar. Eu estava ali atrás meditando, pensando o seguinte: veias entupidas, canais entupidos, tampas, tampões. Veio isso na minha mente. E eu creio que o Espírito Santo nessa noite quer desobstruir essas veias, desentupir esses canais, tirar essas tampas que impedem de nós nos alegrarmos, de nós amarmos, de nós termos compaixão. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Vem cá, Salomão, com o violão pelo menos, por favor. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos. Pode ficar de pé no seu lugar agora. Por favor, fique de pé no seu lugar, por favor.